de um mal aparente, podemos colocar aí um bem permanente. Deus, ele nos dá essa opção, né? Igual eu vivi. Uma coisa que era a morte, não foi. Outras coisas na vida aí que eu passei, que era a morte de alguém, também não foi. Porque eu não quis. Eu sou mais. Entendeu? Então, se eu for pensar, muita coisa de mal me aconteceu. Só que assim, eu não fico olhando pra isso e falando, pô, mas eu era tão bonzinho, eu era honesto, eu fui sincero, mentiram, me enganaram. Não, eu não vou ficar olhando desse jeito. Eu olho e falo, não, eles não sabem o que estão perdendo. Porque eu sou muito mais que isso. Né não? Então, pessoal, parecia mal. Só que hoje tem gente que fala pra mim, pô, parece que seu acidente te fez bem. Mas fez bem porque eu me recusei a ficar parado. Uma neuropsicóloga mesmo, que eu fui fazer a avaliação com ela, pra ver como é que eu estava, né? Ela mesma me falou que eu só estou assim hoje, alegre, sorridente, trato todo mundo com educação, com respeito. Eu só estou assim hoje, pratico esporte, vou para a igreja, continuei fazendo, continuei indo. Não foi isso que me parou. Porque tem muita gente que passa e pensa, ah, Deus esqueceu de mim, também não vou mais não. Não. Aí foi que eu fui ainda mais. Por ver que eu estava vivo, eu tô vivo por causa dele. Era para ser o pior para mim. E eu tô aqui inteiro, tranquilo. Então aí coisas aí que aconteceu, que a neuro me falou, igual tá falando. A neuropsicóloga mesmo me falou que eu só estou dessa maneira hoje. Quem vê assim não fala que aconteceu nada comigo. Porque eu tô tão educado, tão parece que tudo tá dando certo. Mas eu tô assim por quê? Porque eu me recusei a ficar parado. Quando eu fui caminhar, eu caminhei acho que 100 metros. Já estava cansado. E aí eu fiquei olhando, caramba, só isso. Fiquei, não, mas já que eu posso só isso, eu vou fazer só isso várias vezes. E depois eu aumento a distância. E fui treinando, aumentando a distância devagarzinho. E voltava várias vezes fazendo isso. Acordava bem cedo. O dia que eu fui caminhar, que eu caminhei mais, que depois de quase um ano, eu caminhei 42 quilômetros. Eu saí de Poá, fui até em frente da estação de Mogi e voltei. Eu não parei. E ela falou, se você tivesse parado, eu não vou fazer não, porque eu sofri acidente. Posso escorar nisso. Que eu tô cansado, que tá ruim. E ela falou, se eu continuasse com isso, eu poderia hoje estar bem depressivo se estivesse vivo. E já estava praticamente sem andar. Porque ia atrofiar, né, meu? Só que eu não deixei atrofiar, com a minha vontade, ele foi cada vez enalhecendo mais. E outras coisas que eu enfrentei aí, né? Então, parecia mal. Só que eu tirei tanta coisa boa que tem gente que me falava, umas 3 pessoas me falou, pô, parece que o acidente fez bem, porque antes do acidente você era todo nervoso, todo bravo, todo sério, não trocava ideia com ninguém, não ficava de sorrisinho, e hoje você tá rindo, pô. Você conversa, continua com a mesma educação, só que você para, conversa. Que eu praticava esporte, eu esqueci. Mas a vontade de praticar esporte
É o que me ajudou. E comecei, fui fazer boxe no garagem do boxe, fui fazer musculação na Fama, fazer funcional, que não é muito importante, eu ainda estou fazendo. Que foi o quê? Trabalho só com o peso do próprio corpo e um ritmo bem mais alto, né? Então isso está me ajudando a ir adquirindo a velocidade de novo. Está me ajudando bastante. Quando eu fui fazer funcional, eu estava na minha caminhada, ou caminhar, eu só caminhava. Não corria 100 metros. Aí um dia tinha corrida na academia, eu peguei, olhei e falei, não vou fazer inscrição não, nem tô correndo. Aí eu fui treinar e ficou aquilo na minha cabeça, né? Mas será que você não corre porque você não tem um incentivo, um motivo, um objetivo? Se você tiver, você corre. Eu fiquei, mas será? Será? Faz a inscrição para ver. No outro dia, no mesmo dia eu fiz a inscrição. No outro dia, eu já estava correndo. Já estava correndo. Aí eu coloquei um objetivo assim: eu vou correr de um poste no outro, ando até a metade, depois corro de novo, corro passando um poste no outro, ando até a metade, corro um poste e meio. A distância de um poste no outro, eu corria 1,5, mas bem devagarzinho. Aí no dia da prova, aqui na My Box em Poá, no dia da prova, eu olhei assim e falei, pô. Aí eu fui correndo. Aí eu vendo todo mundo saindo rápido, eu falei, não tô postando corrida com eles. A minha corrida era contra mim mesmo. Contra aquele que eu era ontem. Que ontem eu nem andava. Ou eu só andava. Não corria 10 metros. E aí eu corri os 5 quilômetros. Fiz acho que 40 minutos. Pra mim foi uma vitória. Foi uma vitória. Porque eu não tava correndo. E aí hoje eu começo, mas de vez em quando aí eu dou uma forçadinha a mais, outra vez não. Tem hora que eu corro pouco. Só que eu corro pouco rápido. Colocando velocidade. Então eu não tenho pressa. Não tenho pressa. Não tenho que mostrar nada pra ninguém. Não tenho que mostrar nada pra ninguém. Eu só tento ser melhor sempre do que aquele que eu fui ontem. Tento ser melhor que ele. E com isso, tá indo cada vez melhor. Tá indo cada vez melhor. Então, de um mal aparente, que foi o acidente, que eu, quando dei entrada, os médicos falou que eu ia morrer. Que eu tinha poucas horas de vida. Deus tirou um bem permanente, que veio me dar essa alegria, mesmo diante das coisas difíceis. As coisas difíceis que me aconteceu, para mim foi um treinamento. Só que eu fico com medo, porque pode vir algo pior depois. Então me dá um pouquinho de medo, mas eu sei que se vier vai ser pouco para mim. Eu sei que eu vou enfrentar. E eu passei por isso, eu passo por qualquer uma outra coisa. Eu sei que tem coisas que acontecem que às vezes, aos olhos dos outros, parece menor. Ao meu que estou vivendo, não. Então não sei o que pode acontecer, né? Mas eu quero estar preparado porque vier. Quero estar preparado para enfrentar. Aí tem uma outra história também, que é tinha um rei, e esse rei tinha um escravo. E esse escravo era bem amigo do rei, os dois saíam para caçar junto, tava tranquilo. Aí teve um dia que o escravo não pôde ir junto. O rei foi.
Só que na hora que ele estava lá caçando, o tigre meio que coisou lá e veio pra cima do rei. Aí a arma falhou e tal. Aí eu sei que o tigre tirou o dedo, arrancou o dedo do rei. Mordeu e tal, arrancou. E aí só que o escravo apareceu, matou o tigre. E o rei sempre olhava pro escravo. Pô, mas como que ele fala tanto de Deus? Que Deus ele quer o nosso bem. Que Deus é isso, é aquilo. E ele é escravo. Aí, o rei um dia conversando com ele, aí ele falou, calma, senhor. A gente não sabe pra quê, né? Mas Deus pode ter usado isso para te livrar de algo pior depois. Ah, o rei ficou bravo. Mandou prender o escravo. O escravo ficou preso. Aí o rei ficou se tratando. Cicatrizou. O rei saiu para ir caçar de novo. Só que nessa que o rei estava caçando, uma tribo indígena lá capturou ele. Quando capturou ele, falaram que ia colocar ele de oferenda em um sacrifício lá, que era para sacrificar o rei. Aí prenderam o rei lá, acenderam uma fogueira grandona e tal. Aí só que um dos indígenas olhou o rei e percebeu. Ele não tem um dedo. Nós não oferecemos coisas imperfeitas para o nosso Deus. Para oferecer para ele, tem que estar inteiro. Pegar na hora, já começaram a apagar o fogo, tira ele daí, manda ele embora. Tirou o rei estava morrendo de medo. Aí o rei morrendo de medo. E aí quando tiraram ele, aí falaram isso para ele, né? Que não oferece coisas imperfeitas para Deus. Para oferecer para Deus tem que estar perfeito. Na hora ele lembrou do que o escravo tinha falado para ele. De que Deus podia ter feito aquilo para livrar ele de algo pior depois. E aí quando ele chegou lá, ele procurou o escravo. Não, solta ele, pode libertar, que não sei o que. Deu um cargo até maior pro escravo. E chamou o escravo daí. E aí o escravo falou para ele. Ah, tá vendo? Não falei que Deus era bom, muito bom? Ele fez isso para te livrar da morte hoje, né? Aí o rei olhou assim. Ele me livrou da morte, fez isso para me livrar da morte. Mas e você? Eu te prendi por causa disso. Ele então não foi tão bom assim com você. Por que será que ele deixou de prender? Aí o escravo sorriu para ele e olhou. Falou, senhor, não me entenda mal. Mas se eu não tivesse sido preso, se o senhor não tivesse mandado me prender, hoje quem ia estar na caçada com o senhor ia ser eu. E eu não tenho nenhum, não está me faltando nada, eu não tenho nenhum problema. Então eu teria morrido. Entenderam? Então, não sei o que você está vivendo aí, mas o que você estiver vivendo, tenta pensar que isso pode estar sendo usado para o seu bem. Talvez você está precisando de ver algo que você não está vendo. Olha com mais carinho. E aí você vai enxergar. Porque Deus ele não quer o mal de ninguém. Eu enfrento problemas, dificuldades, mas Ele não quer o meu mal. Uma dificuldade porque eu tive más atitudes ontem. Por isso que eu estou enfrentando algumas coisas. Mas eu sei que logo isso vai passar. Eu vou viver hoje, amanhã e vou ter problema do mesmo jeito. Deus falou, né? Pegue sua cruz e siga-me. Ele não falou, não, me segue que, deixa essa cruz aí. Você não precisa levar nada. Pode jogar sua cruz aí e me segue. Vem sem nada para você estar mais tranquilo. Não, Deus não falou isso. Deus falou, pega a sua cruz e siga-me. Problema
Ele não prometeu para ninguém que ia livrar dos problemas. Só que ele vai estar junto com nós para nos dar força e o principal, né? A sabedoria para encarar os problemas e aprender com eles. Depois que eu tive esse problema, eu aprendi muito. E aí foi quando eu tive esse problema que os médicos falavam que eu não ia sobreviver, que eu tinha poucas horas de vida. Foi nessa hora que eu fiquei sabendo disso, porque eu estava em coma, eu fiquei sabendo bem depois. Foi nessa hora aí que eu vi, pô, eu não estou sozinho. Deus está comigo. Deus está comigo. Se você fala mal de mim, que eu sou ruim, que eu sou aquilo, ainda bem que Deus olhou com outros olhos, né? Deus olhou com os outros olhos. Tudo bem? Então fica aí então essa ideia aí para você ir refletindo. E procurar sempre melhorar aquele que você é hoje. Procurar ser melhor amanhã. Não melhor que ninguém, mas melhor que você mesmo foi ontem. Desse jeito a gente vai alcançar o sucesso. Beleza? Falou, pessoal. Não esquece de curtir e deixar o like, beleza?